Ok. Ok. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo que le voy a pedir es que si de vez en cuando surge una pregunta, que la hagan directamente, así podemos hacer este webinar más interactivo y sobre todo que sea útil para ustedes. Bom dia, pessoal. O que a Mônica está indicando é que, caso tenham qualquer pergunta a qualquer momento durante a apresentação, vocês podem fazer de imediato, tá? Vocês podem utilizar o chat para fazer as perguntas. Tem também o recurso da mãozinha, né? Tem o bonequinho ali que se levanta a mão. E pode fazer a pergunta para a gente poder fazer um webinar mais interativo. Fiquem à vontade. Ok. Entonces, empezamos enseguida diciendo que este ha sido un tema que ha elegido George y que elegimos juntos, porque empezamos a investigar y a preguntarnos qué tiene que ver la intuición y la curiosidad con el coaching. Jorge e Mônica conversaram e escolheram esse tema da intuição justamente para quê? Para poder fazer uma análise do que tem a ver a intuição com o processo de coaching. Y entonces me fui también preguntando por cualquier lado a las personas que conocía, a los amigos y todos, y le iba preguntando qué es la intuición. Y es la misma pregunta que yo le hago a ustedes. Para ustedes, ¿qué es intuição? Com base nessa conversa que tiveram, Mônica começou a perguntar para pessoas conhecidas dela o que elas acreditavam ser intuição. E essa pergunta ela está fazendo agora para vocês que estão participando. O que é a intuição? Podem abrir o microfone, podem colocar aí a sua opinião. Vamos interagindo, pessoal. O que é intuição para vocês? Quem quer falar? Um pensamento que está fora da rotina. Ok. Quem mais? Estão tímidos. A Mônica disse que uma das características que o brasileiro tem lá fora é de não sermos tímidos. Não me lo imaginava. Podem falar. Eu acredito que também é uma forma de discernimento, algo que a gente acaba discernindo fora do que está acontecendo. Está aclarado, Mônica? Es una forma de discernimiento, o sea, de entender que... É uma forma de discernimento além do que estamos vendo. Ok. Do que se apresenta. Sim. Alguém mais? Ok. Las ideas van surgiendo, me imagino. Les voy a mostrar lo que me contestaron las personas a las cuales pregunté. Ela vai mostrar o que as pessoas responderam para ela. O que é intuição para essas pessoas? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, sí. Estas fueron las respuestas que tuve de las personas. Como ven, todas tienen algo en común. Estas foram as respostas que ela obteve e se a gente prestar atenção, a gente vê que todas elas têm alguma coisa em comum. Es un aprendizaje repentino, claro, y sobre algo del cual tengo idea de no saber. É um aprendizado, uma coisa que chega de forma repentina e que a gente não tem essa ideia de que a gente sabe. De que a gente tem o conhecimento. Es como una especie de develamiento subitáneo, inmediato. É como um desdobramento que vem na cabeça da gente, de súbito, aparece. Okay. ¿Y qué es la curiosidad? E o que é a curiosidade para vocês?
Para mim, essa querer ter uma informação que ainda não se tem. Saber uma informação que eu não tenho. Eu creio que é a vontade de saber mais sobre algo. Sí, lo mismo indica Paula por lo chat, querer saber más allá do que es necesario. Ok. Así que la curiosidad, como ven, está relacionada con el aprendizaje. A curiosidade está diretamente direcionada ao aprender, à aprendizagem. Es exploración y aprendizaje. Com a curiosidade, a gente explora, a gente investiga, e isso nos conduz à aprendizagem. Así que como ven, la intuición es el entendimiento de algo en modo repentino y la curiosidad es el movimiento hacia esto. Então, a intuição é algo que acontece de forma repentina, ela surge. E a curiosidade acaba nos levando a ter a intuição. Así que están los dos relacionados muy fuertemente con el aprendizaje que está afuera de lo que yo conozco. E os dois estão intimamente ligados, funcionam junto e nos levam à aprendizagem daquilo que ainda não está claro, daquilo que eu ainda não conheço. Como decir, el setting perfecto para una sesión de coaching. Então, a gente tem, podemos dizer, as ferramentas perfeitas para uma sessão de coaching. Pero vamos a ver cómo funcionamos nosotros. Estos son 9 puntos que tienen que ser unidos por 4 segmentos. Vamos ver aqui, são 9 pontos que a gente tem que unir através de apenas 4 linhas. Como que isso vai acontecer? Alguma ideia? Pode repetir de novo a pergunta? São 9 pontos que devem ser unidos por 4 linhas. Como que a gente consegue resolver esse desafio? Sin nunca levantar el bolígrafo de la hoja, ¿ok? Então, você tem que resolver de uma maneira em que você faça esses traços contínuos sem tirar o lápis, a caneta do papel. Aquí lo que importa, más que la solución, es ver cómo se sienten de frente de este desafío. Mais importante do que concluir, de finalizar, é você perceber como que você está se sentindo diante desse desafio. Que sentimentos que você tem? ¿Qué emociones? ¿Qué predisposición? Quais as emoções? Perdão, Mônica. ¿Cuál es todo lo que me pasa a mí internamente si sé la solución, porque a lo mejor lo conocen, o si no sé la solución? La cosa más importante es registrar qué se está moviendo dentro de nosotros. O mais importante, independente de você já saber a solução, de você já ter visto esse desafio, independente de você estar tentando resolver, é como você está se sentindo quando você se depara com esse desafio. O que te move? O que você sente? Ok. ¿Quieren ver la solución? Vamos lá. Vamos ver a solução? ¿Qué es lo que se nota en esto? ¿Cuál es el sentimiento que viene casi siempre? Cada vez que yo lo hago, la primera cosa que me dicen es, pero yo no sabía que podía salir del cuadrado. Qual o sentimento que vocês estão tendo agora ao ver esse resultado? Como é possível fazer esse desafio? O que ela experimenta quando
apresenta esse desafio e mostra o resultado é que as pessoas olham e falam, nossa, mas eu não sabia que eu podia sair do quadrado. Pero como es fácil entender, el cuadrado no está en la hoja de papel. Esos son 9 puntos. Ninguém falou de quadrado. Nós falamos de 9 pontos que precisavam ser unidos através de 4 linhas, 4 riscos. El cuadrado es mi esquema mental. O quadrado é o nosso esquema mental. O seu, o meu esquema mental é o que a gente viu de imediato. Así que nosotros nos movemos en el mundo aplicando e interpretando el mundo a partir de nuestros esquemas mentales. Nós sempre temos a tendência de enxergar o mundo através daquele esquema mental que já está na nossa cabeça, que se apresenta de pronto diante da gente. Así que nosotros nos movemos en el mundo percorriendo nuestros esquemas cognitivos y nuestras mapas mentales. Hasta que todo esto funciona, es perfecto, porque no tenemos ni modo ni tiempo de discutir cada cosa. E é justamente porque a gente se acomoda aos nossos esquemas mentais. Por quê? Porque eles acontecem de forma automática, porque as coisas dão certo com base no nosso esquema mental. Então, a gente fica acomodado porque tudo está funcionando. Então, a gente não precisa ficar perguntando, a gente não precisa ficar pensando, buscando outras alternativas. É como quando a gente faz uma rota para ir para o trabalho. A gente liga o automático e vai. Esse é o nosso esquema mental. É assim que a gente costuma funcionar, com aquilo que é mais confortável e mais prático no nosso dia a dia. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando no logramos solucionar algo aplicando nuestros esquemas mentales, si nos quedamos dentro del cuadrado, nunca hallaremos la solución. O problema é que quando a gente está tão acomodado ao nosso esquema mental, a gente chega num ponto em que não conseguimos obter o resultado que a gente necessita. A exemplo do que aconteceu agora nesse desafio. De pronto, nós olhamos o quadrado, mas ficando ali olhando só no esquema mental que nos dizia é um quadrado, a gente nunca conseguiria resolver o desafio. Então, tínhamos que mudar o nosso esquema mental para conseguir chegar nesse resultado que se apresenta aí no desafio. Tenemos que salir del cuadrado, ir out of the box. Literalmente é sair da caixinha, o que a gente tanto fala por aqui. Pensar fora da caixinha. La caixinha me encanta. Quiero una caixinha. É confortável. É confortável estar na caixinha. La caixinha me encanta. Y ahora damos un pasito más. Estas son 9 bolitas que tienen que ser unidas, ya se vio, por 3 linhas. Agora a gente está falando de 9 bolinhas que precisam ser unidas através de 3 linhas. Como que a gente vai resolver isso? A Mônica foi muito gentil e acelerou aí, mas será que deu para captar? No fue de propósito, naturalmente. Sí, lo entiendo. Pero ¿qué pasa? Aquí siempre la cosa importante es ver nuestra disposición de ánimo. O mais importante é como agora a gente está em relação ao nosso ânimo ao olhar para esse desafio, porque nós já tivemos outro. Então, como que a gente passa a olhar? O que a gente sente a partir de agora com base no desafio anterior? Lo que pasa casi siempre es que las personas empiezan a buscar afuera, pero todavía se mueven al interno de un esquema mental. Porque vamos más adelante, ya la vieron, la solución esta vez, que es esta. Porque, ¿qué pasa? Que esta vez estamos hablando de bolitas y no más de puntos. Por 2 puntos pasa solamente una recta. Por 2 bolitas pasan infinitos. Y así que también aquí introducimos el tema de la escucha. Agora a gente tem um olhar diferente. Acreditamos que já não vamos,
Vocês já não olharam simplesmente as 9 bolinhas no formato de quadrado. Se ampliou o seu esquema mental. Mas agora a gente está falando de bolinha, não de pontos. E através das bolinhas a gente pode passar várias linhas. Então é possível o resultado de uma forma diferente. E isso acaba se aplicando no esquema mental, isso acaba se aplicando na forma como nós escutamos o que o outro está falando, quando a gente muda o nosso esquema mental. Okay. ¿Y qué decir de mi predisposición de ánimo? Si la predisposición de ánimo, ¿cuál era? ¿Qué era lo que iba diciéndome cuando aparecían estos juegos y estas soluciones? ¿Era de curiosidad? ¿Era de desafío? ¿Era de yo no logro hacer esto? ¿De a mí esto no me interesa? ¿De esto ya lo conozco? Así que la actitud que tenemos cuando nos enfrentamos en una situación nueva es muy importante tenerla enfrente. O nosso ânimo, a nossa atitude interna é o que acaba fazendo diferença diante das coisas que se apresentam para nós. Por exemplo, nesse desafio a gente pode estar pensando, como vou resolver isso? É óbvio que eu não vou conseguir fazer. Não acho interessante isso. Não me interessa. Então, a forma como a gente se dispõe, o ânimo que a gente aplica àquilo que se apresenta é o que vai conduzir a nossa atitude, a nossa ação para resolver uma determinada questão. De hecho, lo que casi siempre pasa es que cuando estoy de frente a un problema, yo trato de aplicar unos viejos esquemas mentales. Cuando estos no funcionan, ¿qué es lo que voy a hacer? Habitualmente, como já falamos, a gente tem o hábito de aplicar na resolução de um problema aquilo que já é comum na nossa cabeça, aquilo que já é um esquema mental, mas quando isso não funciona, o que a gente pode fazer? Como fazer diferente? Como resolver? Me pongo de frente del problema con curiosidad y espero que lo mejor me venga una intuición, o simplemente lo dejo y me pongo a hacer otra cosa. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a investigar, a gente vai começar a ter uma postura curiosa até que a intuição aconteça, ou simplesmente a gente vai largar o problema de mão, já que é um problema que não aparece ter solução, não parece ter solução. Así que, como ven, desde lo que fuimos buscando y estudiando, lo que encontramos es que hasta que me muevo en mi zona de confort, mis esquemas mentales son perfectos. Pero si me sirve salir de allá, entonces la actitud de curiosidad puede ser lo que me lleva a tener una intuición. Se eu fico ali na minha zona de conforto, é muito tranquilo, as coisas continuam funcionando dentro da minha zona de conforto, mas a partir do momento em que elas não funcionam mais, o meu esquema mental não funciona mais, eu preciso fazer o quê? Como que eu vou conseguir me mover? Através da curiosidade. E isso vai me levar para a intuição. Em algum momento isso vai acontecer. Y no hay nada en el mundo, desde mi opinión, del cual no sabemos nada como de nuestra persona, como de nuestro coaching. Perdón, Mónica, ¿puede repetir? Y no hay nada más nada de más complejo de la persona que tenemos de frente en un proceso de coaching. Y de él realmente no sabemos nada, me lo tiene que decir él. Cada pessoa tem ali a sua complexidade, o mesmo se aplica ao nosso coach. Então, na realidade dele a gente não tem conhecimento de nada, é ele quem vai se apresentar para a gente. É através dessa relação no processo de coaching que a gente vai conhecendo. Nosotros no podemos aplicar nunca nuestro esquema mental en modo rígido a la persona que tenemos de frente. Fica claro que o nosso esquema mental não deve ser aplicado de maneira rígida
diante da pessoa que está na nossa frente, dentro desse processo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua complexidade. Não quer dizer que o meu esquema mental vai funcionar com ela. Vamos a ver qué es lo que puede funcionar, vamos a ver cuáles son diferentes herramientas. Vamos ver o que pode funcionar, que ferramentas diferentes a gente pode utilizar. Y en este sentido nos pusimos a investigar si la intuición podía ser una de estas. Então, a gente pode começar a investigar se a intuição é uma ferramenta que a gente pode utilizar naquele processo de coaching que estamos aplicando. Y así que nos pusimos a ver qué era la intuición. Fuimos a ver qué era desde el punto de vista del vocabulario, ¿no? Etimológicamente, ¿qué quería decir? A Mônica foi em busca do que quer dizer a palavra intuição. Aí foi lá no dicionário, da onde que ela saiu, como que ela foi composta e o que efetivamente ela quer dizer, o que ela significa. Okay. Y tiene que ver con una mirada repentina y también con algo que llega directamente sin un proceso racional. A intuição é como uma olhada rápida. Ela aparece, ela surge sem que haja um processo mental estruturado. Não é um pensamento que acontece, Mônica, é isso, isso, isso. Não, ele vem, é de repente. Es el desvelamiento de un significado profundo. É como um desdobramento de um significado que está mais profundo do que aquilo que a gente está vendo na superfície. Y que, no moviéndose con un proceso lógico, não se move como um processo lógico. Tenemos muchas veces la impresión de no saber por dónde llega. E é justamente por isso a gente não tem ideia de onde que ele chega, ele simplesmente chegou. É um clique. Ok. Primera cosa esa. Jaspers nos dice que para tener una intuición tenemos que hundirnos en nosotros mismos. Y esto viene en el contexto de algo que todavía no sabemos. De acordo com Jasper, a intuição é um olhar muito mais profundo dentro da gente mesmo. E é através desse olhar a gente acaba aprendendo coisas novas. Ou seja, a gente começa também a ter outros esquemas, novos esquemas mentais. Si vamos a ver a la fenomenología, para Husserl y Bergson tiene que ver, para los dos, con un conocimiento inmediato e irracional. Novamente, a gente se depara com a ideia de que, apesar da intuição estar dentro da gente, não é uma coisa racional, não é um raciocínio efetivo que acontece. Ela surge, ela vem de repente. Y sobre todo, para Husserl especialmente, es la esencia de cada cosa, el significado profundo, recóndito. É a essência de cada coisa. Imagina, um exemplo seria um perfume. A gente sente o cheiro, mas a essência, o que está lá no fundo, a gente precisa esmiuçar mais para saber o que resultou naquele perfume. Okay. En psicología se habla de insight, que es una resolución inmediata de algo que estuvimos incubando por mucho tiempo. Insight significa ver por dentro. E quando a gente pensa em intuição, é como se fosse algo que está lá dentro, fervilhando, ali. De repente, vem o sentido da questão, de repente a gente consegue a resolução do problema através da intuição. Por mais que antes a gente tivesse tentado pensar dentro de um esquema mental que a gente já praticasse, às vezes não é isso que vai acontecer, é a intuição que vai trazer a resolução do problema. Y en Gestalt se habla de reestructuración completa del campo perceptivo. Na Gestalt, a gente tem eu vou usar o termo
reolhar, vamos dizer assim, novamente trazendo para o esquema mental. Talvez o meu esquema mental para essa imagem veja um vaso e o teu esquema mental vejam 2 perfis. Então, na Gestalt a gente tem a percepção diferenciada, é uma nova compreensão. Aquilo que pode ser mais do que aquilo que a gente está vendo. Así que la intuición es algo que nos deja analizar las cosas con la cual llegamos a una solución de manera no consciente. A intuição é a forma não consciente de como a gente pode resolver as coisas, de como podemos ter a solução para uma determinada questão, para um determinado problema. Cuando nosotros hacemos un proceso lógico y llegamos a una solución, ese es un modo, pero nos estamos moviendo al interno del territorio de lo que ya conocemos. Quando a gente segue um processo de maneira racional, de maneira lógica, a gente está simplesmente se movendo naquilo que a gente já conhece. Não é algo que está evidente. Pero cuando nos movemos afuera de esto, se manejan muchísimas informaciones, muchísimos esquemas complejos, a lo mejor a nivel inconsciente, que repentinamente me llega una solución. E quando a gente se permite sair disso que é evidente, a gente começa a enxergar além, a gente começa a enxergar de maneira mais profunda e onde começamos a ter outros esquemas, onde começamos a ter outras percepções que acabam por gerar a intuição. Pero el hecho de que todos estos esquemas y percepciones no los tenemos de manera consciente. Esse movimento não é algo, mesmo para as percepções, esse movimento não é algo que acaba acontecendo de forma consciente. Ele vai se movendo no profundo. Por esto parece que la intuición llegue desde nada. En realidad, llega desde allá. Por isso que a gente tem essa impressão que a intuição vem do nada, mas ela estava lá dentro esperando para aparecer, para surgir. Pero como nos dice Jung, al final de todo, también si parece la solución más adecuada y perfecta en toda su manera, porque llega con una emoción profunda, 50% de posibilidades que sea correcta, 50% de posibilidades que sea equivocada. Durante esse período que estávamos discutindo sobre intuição, essa foi a coisa mais interessante. E é importante a gente ter isso. A questão é que a intuição ela tem 50% de chance de ser correta. Tem 50% de chance de não estar correta. Ela vem com uma emoção. E a gente vem, é isso. E às vezes pode não ser isso. Okay. Todo esto es muy importante porque en el proceso de coaching nosotros podemos utilizar nuestras intuiciones. Tenemos que utilizar nuestras intuiciones porque nos estamos moviendo en un terreno que no conocemos, así que puede ser esa la pista. Pero nunca podemos tomar nuestra intuición como la solución para la persona. Es la persona que me tiene que decir si le sirve o no. Bom, a intuição, ela não é uma coisa, como acabamos de ver, 100% exata. Ela vem da emoção, ela vem de uma percepção que se move lá dentro. Para nós, ela pode ser algo correto, mas dentro do processo de coaching, quem vai dizer se essa intuição que tivemos está correta é o nosso coach. Okay. Así que la intuición es algo que no se mueve lentamente, pero en manera muy veloz e inconsciente. Ela não é uma coisa que se move lentamente, você não vai raciocinando. Ela acontece de forma inconsciente, ela surge, aparece. Más que un pensamiento o una emoción, es una manera de percibir. Es una nueva forma de conciencia, de conocimiento. Mais do que um pensamento, a intuição, ela sobe para a consciência e se torna uma nova forma de consciência, de conhecimento.
¿ok? Al mismo tiempo, no sabemos si es correcta. Novamente, a gente não sabe se ela é correta. ¿Ok? Pero de todos modos es algo que nos lleva en profundidad. Para Hillman era el modo de llegar a la esencia real de una persona. De acordo com Hillman, a intuição é uma forma de chegar à essência da pessoa. En este sentido, es importante darle espacio en un proceso de coaching. Então, justamente por isso, pela possibilidade de ser um caminho para a essência da pessoa, a intuição ela precisa ter espaço no processo de coaching. Es una posibilidad. Ela é uma possibilidade. Y tenemos que tomarla como esta, como una posibilidad, no como una realidad, no como la verdad. Exato. A intuição ela é uma possibilidade. Ela não é um fato, ela não é uma realidade, mas sim uma possibilidade que não deve ser descartada. Pero si nuestro mundo es un mundo de posibilidades, puede ser que en el buscar del coachí, de una nueva manera de enfrentar un problema, de enfrentar a su vida, de buscar lo que, de su manera de buscar su objetivo, esto puede servir. Justamente porque o mundo é um mundo de possibilidades, o uso da intuição pode agregar, pode ajudar o coach dentro da sua busca, dentro da realização dos seus objetivos. Existe a possibilidade, é um caminhar. E dentro desse caminhar se apresentam as possibilidades, sendo a intuição uma delas. Así que si nosotros no imaginamos la relación de coaching y la sesión de coaching como un espacio para pensar, en tal situación la intuición tiene su valor. Se a gente considera o processo de coaching como um espaço para pensar, nós devemos considerar a intuição como parte desse processo. Ela tem o seu lugar dentro do processo de coaching, ela tem o seu lugar dentro desse espaço para pensar. Pero es él que tiene que pensar. Así que tiene que ser el coachí a decirme si mi intuición le sirve o no. Y si mi intuición a lo mejor le hace venir una intuición suya. Pero acordámonos que el proceso es el suyo. Então, nesse espaço para pensar, quem vai te dizer, quem vai dizer para a gente se essa intuição é válida, é o coach. É ele quem vai dizer se aquilo que estamos colocando no processo, que é a intuição que tivemos, ela é válida. É ele quem vai afirmar ou não, dizer que não, isso não faz sentido para mim. E é ele quem vai perceber se a nossa intuição também vai auxiliá-lo a ter uma intuição. En fin, si nosotros nos imaginamos que este sea el coachí que va hacia su objetivo y nosotros que estamos para acompañarlo, ¿cuáles son las intuiciones a las cuales doy espacio? Simplemente las que me imagino puedan ser relacionadas con su objetivo. Se a gente imaginar que esse é o caminhar do coach dentro de um processo de coaching, o que nós podemos fazer é imaginar, é pensar que dentro do processo a intuição vai contribuir para que ele possa alcançar os seus objetivos. Así que en una sesión, por ejemplo, para mí una buena actitud es esta de la curiosidad de saber más de la persona, de entender cómo aprende, de ver cuáles son las estructuras muchas veces más que los contenidos. Dentro do processo, essa é uma atitude que Mônica, como coach, pratica através da curiosidade, é entender a pessoa, entender o que ela traz dentro de si e, através disso, conduzir o processo. Doy espacio a mis intuiciones. La única cosa importante es que estas intuiciones sean dadas como preguntas. A curiosidade
sendo aplicada dentro do processo, acaba por fazer com que a intuição surja. E dentro do processo de coaching, como validar a intuição que nos vem, que nos chega? Através das perguntas. Perguntando ao coach, com base na intuição que tivemos. Así que simplemente las preguntas que se hacen pueden venir de una intuición mía. As perguntas que a gente faz podem vir de uma intuição nossa. La única cosa importante es no considerarla perfecta, no considerar la realidad, no considerar lo que es lo que le va a servir a la persona, porque esto me lo tiene que decir él. E podemos perguntar, podemos colocar na pergunta a nossa intuição, mas sem a ideia de que essa intuição é perfeita, sem a ideia de que essa intuição é válida, que vai funcionar para o nosso coach. Quem vai dizer se funciona ou não para ele é o próprio coach. Y así es. Muchas gracias. Obrigada. Obrigada. Y ahora espacio para las preguntas. Para animar os outros, eu vou começar a fazer uma. Eu entendi que há um espaço onde a gente tem que trabalhar, e esse espaço é o chamado espaço para pensar. Então, quando é que eu devo colocar em ação a intuição dentro da sessão? Quando é que eu percebo que o espaço chegou? Quando eu me dou conta que o espaço está acontecendo? Mira, sobre todo en la fase, para mí, de exploración, cuando la persona, como decir, tratamos de ver, cuando en ese momento en el cual tratamos de ver que la idea o su pensamiento o el entendimiento de su asunto tiene que expandirse. Todas as vezes que eu percebo que o pensamento necessita de uma expansão. Tá, entendi. El pensamiento de él, naturalmente. Da outra pessoa. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, también si pueden, me gustaría que ustedes hicieran las conexiones entre esta parte que vimos ahora y la resiliencia, porque esto puede ser útil, pienso, para todas las personas. Nesse sentido, eu posso colaborar. Ok, me imaginaba que sí. Eu entendi que há uma curiosidade e essa curiosidade leva à intuição. Portanto, uma das conexões possíveis de ser feita já está aqui, que é uma das áreas da resiliência, que é a análise de contexto. Para se trabalhar resiliência, necessita se desenvolver, se trabalhar bastante a capacidade de se fazer análises do contexto, do ambiente. E então, aprender a ler os sinais significa a curiosidade, que vai despertar a intuição. Ler as pistas que estão também no ambiente é uma forma de ser curioso, ler as pistas, e com isso irá alimentar a intuição. O que me fez pensar, então, que uma pessoa que tem um jeito de funcionar, que não olha as pistas, não olha os sinais, não alimenta a curiosidade e, portanto, não vai alimentar a intuição, não vai nutrir a intuição, tá?
Uma outra observação que eu anotei aqui é esse conhecimento de que é necessário abrir mão do esquema mental. Nós temos um esquema de funcionamento, nós pensamos de um jeito, estamos prontos, e é necessário abrir mão dele para que a criatividade e o entusiasmo aconteçam. Então, aí é uma outra área da resiliência, que é o otimismo para a vida. Como é que, quando eu vou abrir a mão do meu esquema, não vou fazer isso tão fácil, eu não vou abrir mão do jeito que eu costumo pensar. Mas se eu colocar criatividade e olhar com entusiasmo, eu terei um ambiente para a intuição acontecer. Então, essa é outra conexão que eu fiz também, bem interessante. E, por último, não, eu tenho mais duas. Pode ser, Sueli? Sim, penso como estamos de horário a todos. Sim, mas Mônica, 2 minutos, como não puedes? mais. Sim. A outra seria que a intuição é a essência da coisa. Que bonito, né? Se ela é a essência da coisa, foi dito que ela vai abrir a reestruturação cognitiva. É a intuição que desbloqueia, que abre a intuição cognitiva. E ela leva a um caminho de novas soluções, de encontrar e fazer conexões. Conexões que poderão ser as soluções. Nunca as definitivas, mas soluções para o momento, no cliente. Aí eu fiquei fazendo a minha conexão, né? Quanto nós precisamos trabalhar com o autocontrole emocional, porque a raiva é capaz de bloquear a essência, a aparição, o surgimento da essência da coisa, e a tristeza também é capaz de bloquear que a essência da coisa apareça, surja, e com isso leve a novas conexões. Então, eu já vi 3 áreas da resiliência: análise de contexto, otimismo para a vida e autocontrole. E para fechar, com relação ao coaching, principalmente ao coaching em resiliência, que coisa, né? Quando ela fala assim que no coaching é o cliente que ratifica. Sim, é o cliente que ratifica. O quê? A intuição que eu tive. Olha que legal. Então, a minha intuição, ela não é a verdade. Eu vou, por meio de uma escuta ativa, eu vou ter uma intuição e o cliente irá validar a minha intuição. Então, nós estamos dentro do mundo do coaching perfeitamente. A última é também que eu achei assim, falei, fantástico, essa correlação que a Mônica estabeleceu, que é curiosidade mais intuição, ela acontece por meio de perguntas. Perguntas estratégicas, uma das competências do coaching e também do coaching em resiliência. Fechou. Adorei. Temos uma pergunta de Paula. ¿Cómo se puede saber hasta qué punto se puede ir con nuestra intuición? Me lo tiene que decir él. Simplemente me lo tiene que decir el coachí. Yo le propongo algo con una pregunta. Si a él esto le resuena o le sirve a moverse, entonces a lo mejor podemos continuar sobre eso. Si no, si a él no le interesa, lo dejo de lado. Otra cosa importante es el campo. Si mi intuición, pienso de alguna manera, que esté relacionada con su objetivo de la sesión, entonces se puede hacer. Si no tiene ningún tipo de relación con su objetivo, pero a lo mejor es una intuición sobre la persona, en ese caso no la hago. Porque no es este el mandato. El mandato que yo tengo en una sesión de coaching
es de ayudarlo a solucionar y lograr su objetivo. No tengo que resolverlo como persona, no tengo que meterme por algún lado que él no me preguntó. Así que el campo, desde mi punto de vista, es esto, o sea, que sea siempre en forma de pregunta, porque de esta manera él me puede decir está bien o no está bien, más que está bien, no, me sirve o no me sirve. Porque la cosa importante es esta, si le sirve a él, entonces es una intuición correcta para él. Si no le sirve, no es una intuición que sirve. Simplemente es una de las cosas que se pueden decir y después dejar de lado. Así que es todo en mano de él o de ella. De maneira resumida, quem vai dizer a que ponto nossa intuição pode ser aplicada? Primeiro, essa intuição, vamos colocar em perguntas, desde que ela tenha a ver com o objetivo da sessão. Então, vamos aplicar. E, principalmente, entender se ela faz sentido para o coach. Ele vai dizer, mesmo que a gente entenda que tem a ver com o objetivo da sessão, a gente coloca na pergunta, tem a ver com o objetivo da sessão, vamos perguntar. E o coach vai dizer, ok, faz sentido. E se trabalha com essa intuição. Ou ele vai dizer que não serve. Então, deixamos essa intuição para lá, porque é nossa intuição, mas não serviu para o processo naquele momento, não serviu para o coaching. Además, una cosa importante, nosotros nunca estamos trabajando nuestra intuición en un proceso de coaching. Lo que se trabaja en un proceso de coaching es el proceso de la persona. Ok, reforçando então, a nossa intuição não é trabalhada. Ela se aplica dentro do processo com base nas nossas perguntas, do que foi percebido, e o foco do processo sempre vai ser o nosso coaching. É aquilo que é o objetivo do nosso coaching, não a validação propriamente dita da nossa intuição. Muito bom. ¿Alguna otra pregunta? Podemos mais 5 minutos? Sí. Ok. Mónica, una cosa que tenemos muy común en Brasil, pienso que en otros países también, son profesionales de psicología que trabajan también con coaching. Entonces, quise hacer una anotación cómo debemos hacer la diferenciación entre psicología, coaching, cómo hacen investigación que son distintas para que no se pueda incorrer con inferencias cuando se vamos a poner a utilizar la intuición. El campo es diferente. En el coaching, mi único objetivo es llevar a la persona hacia su objetivo. Yo no tengo que curar a nadie. Campos bem distintos. O coaching nos chega com uma demanda, com um objetivo específico, e é em cima desse objetivo que a gente vai trabalhar. A gente, não, como coaches, nós não estamos no processo para curar a nada, e sim para fazer com que o coach chegue no seu objetivo, aquele que ele nos apresenta logo no começo, logo que iniciamos o processo. Yo no trabajo con la parte, digamos, clínica de la persona. Yo trabajo con su potencial y solamente por allá voy a mirar. Dentro do processo de coaching, nós não trabalhamos com o problema, com a parte clínica, isso é atribuição do psicólogo. Nós trabalhamos com o potencial do coach, utilizamos esse potencial, o auxiliamos com esse potencial a chegar no objetivo que ele deseja, onde ele deseja chegar. Lo que yo busco
es la parte de potencial, la parte de expansión que la persona tiene y que no sabe detener. Eso es lo que yo voy buscando y eso es lo que le va a ayudar a resolver su objetivo. Buscamos, então, dentro do processo de coaching, ampliar o potencial que o coach tem, que às vezes ele nem percebe que tem. E através da ampliação, através da visão desse potencial, é que ele passa a caminhar, consegue caminhar em busca dos seus objetivos. Y también si hay un elefante enorme en la habitación, si ese elefante no es un impedimento hacia el objetivo de la persona, yo ese elefante ni siquiera lo miro. Aí a gente tem a analogia do elefante na sala, né? Então, assim, o elefante está ali e nós estamos aqui fazendo o processo de coaching. Se o elefante não está sendo um problema para que o processo aconteça, ok, vamos continuar fazendo o processo. A gente não vai prestar atenção no elefante na sala. A lo mejor les digo, mira que puede ser que haya algo por allá, a ver con unos psicólogos qué es eso que se está moviendo en la habitación. Isso tem mais a ver com o psicólogo, né? Tratar do elefante na sala é coisa que o psicólogo vai fazer, não o agente dentro do processo de coaching. Mesmo que você seja um psicólogo, você não vai tratar do elefante na sala no processo de coaching. Simplemente así. Diferente el campo. Es diferente el campo y es diferente lo que yo trato que la persona saque. São campos diferentes, a tratativa é diferente e é importante que também o coach tenha ciência disso. Perfeito. ¿Alguna otra pregunta? Não? ¿Curiosidad de algo? Muy bueno. ¿Alguma curiosidade? Apenas muchas cosas para pensar. Ok. Gracias, realmente gracias. Este es el feedback más bonito que puede llegar. Bem, eu vou terminar o nosso webinar dizendo a vocês que vieram participar, que estiveram aí, muito obrigado, foi fantástico essa hora, conhecimentos novos para nós, de um assunto antigo, mas vistos de uma forma bem atual, né? Que é essa coisa de como funciona a mente, como ela se organiza, se estrutura. E então, Mônica, fantástico. Estou muito feliz com a sua participação. Espero que você tenha possibilidade de participar em outras atividades em breve. Ok. E também quero que você tenha um ótimo final de semana em Roma. Yo quería también quería agradecerte a ti, George, de haberme dado la oportunidad de hacer este webinar con ustedes y también de haberme dado la oportunidad de estudiar este asunto y este tema que resultó muy, muy interesante. Y les agradezco a los dos las conversaciones que hicimos para profundizar y todas las ideas cómo fuimos construyendo todo este asunto. Así que gracias. Me voy más enriquecida de antes de comenzar. Mônica, gracias por permitirme estar contigo en esta caminhada. Y gracias a ti por haberme traducido también. ¿Sí? Entonces, con mucho gusto hacer esto contigo. Obrigada, graças, George, obrigada pela oportunidade também. E, sim, um momento de aprendizado por esses dias, ampliando também meu conhecimento em espanhol, com novas palavras, ampliando aí um pouquinho o espanhol e, claro, todo o aprendizado dessa troca que tivemos aí. Muito obrigada pela oportunidade também. Tchau. Bom final de semana. Graças, Mônica. Bom fim de semana. A ti. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.